Smash the Patriarchy, esmagando o patriarcado. Como mulheres estão estimulando pensamentos feministas em business de sucesso. Hoje a gente vai começar esse episódio de uma maneira bem didática. Feminismos. Eu sempre uso essa palavra, esse conceito, com muito poder, com muito pertencimento e também sempre no plural. Inclusive, eu já deixei uma indicação, uma inspiração em episódios anteriores de um livro que costumo me filiar, que é o Explosão Feminista de Heloísa Buarque de Holanda. Feminismos é um assunto desse episódio aqui, junto com business, junto com mulheres empreendedoras. Então, você já pode ir sentindo aí o que vem por aí nesse episódio. Por que eu disse feminismos no plural? Porque sim, nós somos mulheres plurais, não somos iguais. E o que nos une é o discurso por essa busca de relações de poder equânime, acessar esses espaços que normalmente são do domínio do masculino. E tudo vai fazer sentido já, porque as minhas convidadas aqui são mulheres que furaram essas bolhas desses espaços que são do domínio dos homens. Dada essa introdução necessária, visto que o próprio termo feminismo tem sido muito desgastada e desvirtuada, a gente agora sim vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, com duas convidadas que são mulheres empreendedoras, feministas em seus business. E onde vamos destacar o business Lilac, tá correto, meninas? Isso aí. Isso. A Lilac, gente, é uma bebida idealizada e produzida inspirada em mulheres. Foi criada por 3 sócias cansadas dos comerciais de cerveja estereotipados. Cansadas de assistirem a uma bebida forte ser sempre vinculada a um homem forte. Cansadas de ouvirem que é feio mulher bebendo. Cansadas também de vincularem homens a bebidas alcoólicas e mulheres a chás emagrecedores. Me poupe, né, garotas? Me poupe. Mulher, você entende isso que a gente está falando? Você entende esse sistema que estamos sempre vinculadas, né? Onde as mulheres são delicadas, as mulheres elas devem, então, consumir os chás e os homens as bebidas fortes. E o pior, que eu vou trazer exemplos para vocês aqui, a mulher é ainda associada ao consumo das bebidas alcoólicas dos homens como objetos de desejo e de consumo, tal como a própria bebida. Eu vou trazer exemplos e foi isso que me deixou tão inspirada e provocada de convidar vocês. Porque esse é um discurso sobre feminismo e sobre o consumo que eu abordo na minha própria tese de doutorado, onde eu problematizo a questão da dança sensual e equiparo a que possíveis objetificações a gente pode estar, sim, sofrendo ali, mas que outras objetificações um tanto invisíveis e perversas e que estão tão no nosso cotidiano que a gente não percebe. Então, eu quero trazer hoje as meninas aqui para a gente conhecer um pouquinho de Lilac e conhecer essa ideia motivadora dessa bebida que é bastante surpreendente. O nosso episódio hoje aqui é bastante surpreendente. E antes de eu apresentá-las, eu quero me apresentar se você chegou aqui de paraquedas hoje. Eu sou a Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Senso Hip Dance. Sou professora, sou artista, sou doutora em artes e também lidero um bonde de mulheres empoderadas, minhas alunas, mas também minhas seguidoras nas redes sociais. E as meninas que tenho aqui comigo hoje são Ivana Rebeschini, publicitária, sócia da Lilac, e na Pitaia, responsável pelo marketing, branding e comunidade em ambas as marcas. Daisy Reis, advogada por formação e empreendedora por vocação. É sócia da Lilac e responsável pela área de logística da empresa. Vocês são 3 meninas, né? Isso. Daisy, Ellen, que não está aqui hoje, e Ivana, os nomes por trás de Lilac. Eu quero conhecer vocês um pouquinho, quero que vocês se apresentem um pouquinho mais, cada uma pode ser Daisy começando, para a gente depois ir abarcando nossos tópicos e também conhecer Lilac. Hoje a gente vai provar essa bebida, hoje a gente vai mostrar para vocês o quanto essa bebida é completamente diferente de tudo que eu já vi. Tá? Então me conte, Daisy, quem é você? Conte um pouquinho da tua trajetória, como você se apresenta para nós hoje. Na verdade, eu sempre trabalhei com direito do trabalho, foi a minha formação e foram os meus anos profissionais iniciais. E ao longo do tempo eu fui me encantando pelo lado empreendedor. Nós nos conhecemos
através das redes sociais da Ivana, né, que ela já é influenciadora, e foi através das redes sociais que nós nos aproximamos. A gente acabou criando um vínculo grande e tocando alguns outros projetos. E, por isso, dentro desses projetos, a gente acabou criando também a Lilac, em função da união de mulheres, do conceito de aproximar mulheres, principalmente no período da pandemia, né, em que a gente estava afastada fisicamente, mas a gente conseguiu se aproximar em função desse trabalho que a Ivana fazia e de um projeto que a gente tinha, que era o Ensina Elas. Ela vai contar um pouquinho também sobre isso agora. E através dessa união, a gente trouxe essa bebida, que tem todo esse conceito por trás, toda essa ideia do feminino, de exaltar o feminino. E é basicamente isso. E, Ivana, conte um pouquinho de você, por você mesma. Então, eu sou Ivana, eu sou no Instagram, @vfeminina. Tô na internet, nas redes sociais e trabalhando com esse mundo desde que tudo isso era mato, então faz muito tempo. Que idade vocês têm? Eu gosto de perguntar a idade. Eu tenho 31. Eu tô com 33. Tá, eu, Gabi, tenho 29 e faço 30 esse ano. Bem-vinda. Então, eu trabalho com uma comunidade de mulheres há muito tempo, há mais de 10 anos. Eu trabalho com esse mercado, falando com mulheres através das redes sociais, de blog, de diversos canais que eu tive ao longo desse tempo. E, um pouco antes da pandemia, eu resolvi aproximar um pouco o contato entre elas, porque eu sentia uma falta de amizades. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, é um vínculo que às vezes a gente vai se perdendo no caminho profissional, no caminho da vida, né, de família, enfim, que alguns laços entre mulheres acabam ficando perdidos no meio do caminho. E eu sempre acreditei que quando as mulheres se encontram, coisas incríveis acontecem. A gente sempre falou isso, é sempre o mote de tudo que eu faço. E eu quis aproximar como se fosse um Tinder de amigas. Eu criei nas redes sociais, no Instagram do Verdade Feminina, grupos no WhatsApp. Muito legal isso. No qual as meninas entravam para fazer novas amizades, para se conhecerem, para marcarem eventos presenciais. A gente acabou levando esses encontros para o presencial. Então, tinha palestra de empreendedorismo, tinha festa das aniversariantes do mês. Tinha de tudo um pouco, né? Eu cheguei a acompanhar isso, inclusive em bares, Exato. Iam, Então, a gente sentiu mesmo que tinha essa lacuna, que as mulheres elas queriam se encontrar. Elas queriam se encontrar e a gente via que sempre tinha um drink ao redor disso. Sim, a gente sempre unindo. acabava, era uma palestra, tinha também um happy hour, uma dose dupla, tinha um drink envolvido. E é isso, a bebida, ela une as pessoas também. E a gente queria trazer isso para o lado da mulher. E a gente sentiu muito uma ausência de uma bebida que nos representasse. A nossa sócia, inclusive, que não está aqui hoje, a Ellen, ela nem bebia. Ela nem bebia porque ela não se sentia representada por nenhuma bebida. E hoje ela tem a marca de bebidas a Lilac junto com a gente, no qual a gente resolveu... Por que não, né? Porque as pesquisas de mercado estão apontando que as mulheres nunca beberam tanto quanto atualmente. Hoje é o único momento da história que as mulheres estão bebendo equiparado com os homens, de 1 para 1. E o mercado não representa isso. A gente fala que é um mercado de milhões e uma representatividade de centavos. Sim. Verdade? Ou seja, isso reforça todo esse sistema, né, que a gente vive, né? Que às vezes a gente está tão dentro que a gente não percebe. Ou isso é machismo, ou isso aqui é o patriarcado. Exatamente. E como tu mencionou no início, essas bebidas elas são vinculadas com homens fortes e as mulheres elas acabam não sendo representadas tanto na parte da comunicação dessas bebidas, quanto os gostos delas levados em consideração. E esses encontros que a gente tinha no online, que acabaram indo para o offline, veio a pandemia. E com a pandemia a gente criou o Ensina Elas, que era uma plataforma de cursos de mulheres para mulheres. As mulheres ensinavam as outras coisas que cada uma sabia. O que cada uma sabia e outras mulheres aprendiam. E isso foi para diversas áreas, desde... finanças, até dança. Olha, a gente teve curso de dança sensual, inclusive. Bem legal. Maravilhosas. Que legal. Então, eram várias áreas. E uma dessas áreas era na produção de drinks. A gente enviava todos os insumos para a casa das mulheres durante a pandemia, e elas, juntas, num workshop online,
a gente montava esses drinks, a gente conversava, batia papo, rolava todo um relacionamento. E a gente entendeu ali as preferências dela, os gostos dessas mulheres. E, com base nisso, a gente pensou, por que a gente não cria, então, uma bebida que represente essas mulheres, que faça sentido pra gente? Que respeite os gostos delas, né? A gente tinha ali, nesses cursos, a gente passou por mais de 800 mulheres. Foram 12 encontros. Ou seja, vocês de drinks, mapearam então, totalmente a cliente. Os gostos dela. Pra vocês. E a gente se atentou a isso. Na comunicação, se atentou a própria receita é pensada nisso, né? Nesse grupo que a gente colocou. Claro, é um grupo focal pequeno, mas é um grupo focal que a gente conseguia ter um retorno. E que vai amar a marca. Exatamente. E a gente fala que a gente tem hoje promotoras da marca. Com né? As certeza. pessoas estão ligadas desde o início. A gente E é muito começou rápido a com conexão, elas. porque eu recebi de presente, tá? A bebida de vocês. E a pessoa que me deu de presente, ela já veio. Gabi, essa bebida, ela não é só uma bebida. Eu não tô te dando uma bebida, tô te dando Um conceito, um propósito, né? um conceito. E que eu achei que tem tudo a ver contigo. Eu disse, eu preciso conhecer essas garotas. Porque, inclusive, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de beber. Gosto de vinho e de espumante, tá? Sou bastante amante, né? E de drinks também. E sempre me incomodou muito, principalmente a parte publicitária de cerveja, tá? Sempre. Então, eu já fiz algumas provocações artísticas e acadêmicas também a respeito disso. Teve uma vez que eu fiz um workshop com uns artistas que vieram do México, que eu tinha uma lata de cerveja num cinto. E a lata de cerveja era como se fosse um falo. E eu balançava esse falo e fazia como se eu tivesse ali, né? Tipo, com a cerveja. Com uma jaqueta de couro, assim, grandona, então um pouco masculina, assim, mas embaixo de salto alto e de calcinha. E aquela figura entrava em cena, era como se fosse um desfile, era um freak show, que eles chamavam. E aí eu balançava ao som de Whitney Houston. E aí, nesse momento, eu tinha um acessório que eu fazia uma pequena fissura na lata. E aquilo virava um gozo. E ali eu disse, é isso. E a galera, assim, ó, foi ao delírio. E os homens... A gente tinha uma... Vinham os homens dessa performance, todos se ajoelhavam no chão e eu fazia aqui, ó. Eu disse, Maravilhosa. é isso, é por aí, tu entendeu? É esse o lance que a gente precisa dar essa virada. E no meu doutorado, eu, inclusive, ao falar sobre objetificação, porque mulheres como eu, por exemplo, que dançam, que rebolam, que tiram a roupa, tá se objetificando. E a gente cria todo um paradoxo. Eu quero criar todo um paradoxo em relação a isso. Ok, é uma zona perigosa, né? Mas me respeita aqui, porque eu tenho os paranauê aqui, ó, teórico, conceitual, para... E também a gente não quer se colocar em certas imagens, assim como os homens fazem, conosco, é completamente diferente. E aqui no caso da dança, do que eu promovo, do que eu estudo, a gente quer ter o poder sobre essas imagens. Então, se o pessoal consegue colocar para mim na nossa televisão, para a gente ter um exemplo, porque às vezes só de falar não dá para entender, mas quando a gente vê na nossa fuça o exemplo do que é o olhar masculinista sobre uma bebida, a gente tem isso. Eu não inventei isso, gente. Isso existe, entende? E eu fico bem chocada de ver garrafas de cerveja como se fossem mulheres. Onde tu tem a ruiva, a loira, a morena. A morena ainda, né? A morena. E você pode escolher qual você quer beber, porque é um tesão de cerveja. Né? Ou seja, além de ser, como a Ivana disse, é um mercado onde ele privilegia, né, o gosto masculino, mas também ele Isso é objetificação da mulher. Uma mulher rebolando é completamente diferente. Isso é objetificação. Tem uma outra imagem que eu até tapei o rosto da modelo, que é uma imagem onde a gente vai ter a equiparação do objeto, da lata. Eu ia falar sobre isso. A gente passou anos vendo o verão indo e voltando, né, nessa propaganda. Exatamente. Que basicamente era mostrando o corpo dela e colocando o corpo dela como uma ideia de verão, de aproveitar, um né? Como um objeto. Né, eu vou
faça a sua escolha. 300 ml, 350 ou 600, que é o peito de silicone. É uma grande prateleira, né? É uma grande prateleira. Isso é objetificação. E aí, quando eu falo de feminismos, é isso, cara. Às vezes eu fico chocada como mulheres tão jovens, assim, o feminismo não é assim, levantar a bandeira, não é sobre isso. Quando eu vejo isso, e a gente continua vendo de outras formas ainda, e essa não compreensão que isso é objetificação, e que tem outras coisas que por exemplo, o próprio uso da sensualidade, do erotismo, isso não é... A gente está tomando o nosso poder, né? O sexo, mulher falar de sexo, mulher expressar o sexo, isso não é objetificação. Agora, quando nos expressam dessa forma, sim. E a bebida, ela é uma grande representante, a bebida alcoólica é uma grande representante disso. Então, por isso que sempre... Agora pode voltar o meu logo, porque eu não quero deixar a imagem muito tempo aí, né? Mas, então, esse é um assunto que me motivou bastante, assim, sempre me motivou. E aí, quando eu encontrei vocês, eu disse, gente, faz total sentido a gente ter essa conversa. E, assim, eu quero entrar no nosso primeiro tópico. Furando a bolha do que é permitido às mulheres ou do que é do domínio das mulheres. Como foi, então? Vocês falaram toda dessa trajetória, que vocês tiveram a oportunidade de estar com essas mulheres, de entender essas mulheres, mas como é que foi entrar num mercado super competitivo, que eu acredito que vocês têm um produto muito especial e nichado. E aí é um mercado super competitivo e masculinista de bebidas alcoólicas. Como foi isso? Qual foram os entraves, as dificuldades? Falar um pouquinho das dificuldades, porque eu vi que vocês falaram coisas boas, mas onde é que está o problema? Onde é que vocês lembram que a gente tá no patriarcado? Onde é que vocês lembram que, isso é porque o mundo é machista? Contem pra nós. Queria saber um pouquinho dessa experiência de vocês. Acho que a gente tem aquele problema básico. O primeiro problema é a credibilidade, né? A gente tem dificuldade de conversar com as pessoas, com homens, enfim, até com mulheres em determinadas situações. Como se a gente não dominasse aquele assunto. Sim. Como se a gente não conhecesse o que a gente está fazendo. Quase como se vocês estivessem brincando, se divertindo um pouco. Eu gosto muito de falar também que a gente quer tirar isso as bebidas, a bebidinha das gurias. Como se elas estivessem brincando de fazer bebida. Como se a gente estivesse num grande... Porque se fosse homens fazendo, eu noto muito isso. Nossa, se fosse homens fazendo o que a gente faz, o reconhecimento ia vir muito mais rápido. Eu sinto que a gente tem que se provar 10 vezes mais. Claro que, assim, em todas as áreas, né? Sim. Mas na bebida, assim, em mercados que são dominados por homem, principalmente. A gente tenta muito... A gente tenta sempre priorizar nossos contatos, nossas relações, né? Com mulheres. Então, quando a gente teve que terceirizar, quando a gente teve que encontrar uma fábrica que nos atendesse, a gente procurou por outras mulheres. E é muito difícil, porque hoje quem bota a mão na massa para fazer essas bebidas são normalmente pessoas que têm ligação com o mercado cervejeiro, são homens, basicamente são homens. Claro, tem algumas mulheres, né, que se destacam e a gente valoriza muito isso, mas então o que a gente tentou fazer? A gente procura então da Motogrow, que nos atende, até a engenheira química ser mulher. Isso é uma atitude completamente feminista. E isso que às vezes eu fico um pouco incomodada, senão não estaria fazendo isso que eu estou fazendo, que é justamente isso. As mulheres acham que feminismo é tu levantar uma bandeira. É militância, né? A militância, política, ou como quiseram desvirtuar. Feminismo, então, é o sovaco peludo. É o que tu quiser, na verdade. É o que tu quiser, mas justamente. sobre tudo isso, a prática diária. Né? Buscar mulheres que, da linha de produção até tal setor ali, sejam mulheres. Isso é político, né? Isso é político. Eu acho que é tu fazer o que tu bem entender, né? Acho que não ter regras para o que é ser mulher, o que é um comportamento esperado para ser mulher, o que tu vai fazer com o teu corpo. Acho que é bem por ali, assim. E a gente escolheu fazer bebida. E a gente a busca por essa liberdade, né? Exato. E a gente poder ter esse poder E tem alguma coisa a mais, assim, algum episódio que vocês lembram, assim, de entraves, assim, ao entrar nesse mercado? Assim? Eu acho que muito particular também. Uma coisa nossa, que é uma coisa tão enraizada que eu acho que a gente
eu vou falar por mim, né? Eu tenho que me policiar muito no dia a dia, inclusive, assim, até com uma síndrome da impostora, assim, que eu acho que é muita raiz do patriarcado também. Então, todos os dias eu tenho que me lembrar e lembrar até as gurias, de vez em quando, tipo, nossa, olha que legal que a gente fez, olha que bacana, olha como a gente merece tudo que está acontecendo, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que eu mereço isso? Será que vão me descobrir que é uma grande farsa? Quando na verdade, louca, é uma né? coisa tão genuína, tão bacana que a gente está criando. A Lilac, ela começou com R$0. A gente começou vendendo para investir, para fazer novos lotes e reinvestindo isso. Então, a gente tem muito mérito em tudo que a gente criou, em toda a nossa trajetória. Eu tenho muito orgulho das gurias, muito orgulho da gente, de tudo que a gente construiu até agora. E é engraçado, porque muitas vezes a gente pega pensando isso, que vem muito da raiz disso, do patriarcado, né, como a gente falou, que é... Ai, será que... E eu fico pensando, será que os homens teriam isso? Será que um homem que criou uma bebida do zero, uma bebida que tá tendo uma repercussão tão bacana, será que ele se duvidaria tanto? Não, os homens, eles se acham todos lindos, maravilhosos. Vocês viram aquela pesquisa que apenas 3% dos homens se acham feios? É incrível, não? Imagina. Então, eles são incríveis. E a gente teve uma prova muito nítida disso recentemente. Assim, a gente tá fechando uma parceria com uma marca uma marca bem importante no mercado de bebidas, que logo vai ser lançada. Opa, que legal. E essa parceria, ela veio muito para validar o que a gente estava fazendo. Apesar da gente ter uma história muito legal, ter contribuições muito legais, a gente não tinha percebido o quanto a ideia... A gente valorizava a ideia, mas essa validação foi importante justamente para isso. Para nos lembrar, não, olha, o que a gente está fazendo é muito legal, o que a gente construiu nesse tempo que a gente está fazendo é muito legal. Nessa parceria, a gente encontrou uma outra empresa que estava também participando desse projeto, e eram homens. Uhum. A postura que eles chegaram naquele ambiente era totalmente diferente. Era uma postura até meio soberba, sabe? Uma coisa meio prepotente, uma coisa de entrar no campo com o jogo ganho, assim. Uhum. Que eu acho que é muito disso. É esse lado masculino de as coisas estão muito certas, tá muito na minha mão, eu só preciso pegar, eu só preciso alcançar. Porque o homem ajuda o homem, né? Sim. Essa é uma grande verdade. E a aí gente é tenta... o nosso embate, a né? gente Eu tenta vejo no teu fazer- perfil, no Verdade Feminina, quanto tu volta e meia tu coloca assim, você não vai competir comigo porque eu também quero que tu ganhe. Exatamente. Né? Então, como a gente tem que lutar por nós, né? Tipo, enfrentar essas barreiras que são externas, mas assim, entre nós, mulheres, né? Isso Exatamente. é um trabalho de gerações. Sim. Né? Uma coisa que eu vivia muito na época da advocacia mais latente, assim, também, e que eu encontro hoje, é essa coisa de te provar. Quando tu senta na mesa com alguém, parece que tu tem que te provar primeiro para depois meio também começar. super masculino, Uhum. né? Sim, tu tem que te provar para o teu cliente, tem que provar para o juiz, enfim, para todo mundo. Mas hoje ainda a gente sente isso, né? A gente tem, antes disso, a gente já tem essa dificuldade dessa síndrome do impostor. Então, primeiro eu tenho que me lembrar que eu estou fazendo um bom trabalho, que o produto que a gente tem é incrível, e aí para depois te apresentar esse produto como ele merece ser apresentado. Né? Então, a gente tem essas dificuldades. Talvez o homem não tenha tanta essa dificuldade, porque ele já chega com essa segurança mais construída, né? E facilmente construída. A gente ainda tem essa construção para fazer diariamente, né? Diariamente. E a gente tem as 3 sócias, nós temos um perfil que é muito quase de defesa, assim, que eu acho que eu vejo em muita empreendedora e muita mulher que quer ir, assim, atravessar essas barreiras, que a gente é muito faca na bota, uma expressão bem bairrista aqui. Mas eu falo que as minhas sócias são brabas. Nós somos 3 mulheres brabas. Tudo mulher braba aqui. Toda mulher braba que a gente... E a gente tem muito orgulho de ser braba, porque a gente quer ser respeitado. Óbvio. A gente quer ser respeitado em um mercado que não nos respeita, E a gente tem numa bala sociedade pra que isso, não nos sabe? respeita. Então, sejam brabas. Sejam brabas. Adorei. E meninas, Lilac é uma bebida, assim, feminina e feminista, porque eu tô provocando, né, nessa palavra. Vocês se consideram feministas, portanto, como essa palavra surte também no meio de vocês e no público de vocês? Porque é uma palavra perigosa para muitas mulheres ainda, né? Ela pode Sim. criar, inclusive, um Afastamento. afastamento. Né, da marca. Eu acho que
primeiro de tudo, vou falar um pouquinho o que é a Lilac, né? Porque eu acho que a gente falou até agora, mas assim, a Lilac é uma bebida, é uma marca de bebidas que hoje a gente tem 2 produtos em prateleira, que é a Lilac Cosmic e a Lilac Tradicional. São bebidas alcoólicas mistas e elas têm um propósito, elas são sempre, todos os nossos produtos, eles são inspirados em mulheres. Eles são para mulheres? Não, eles não são só para mulheres. Qualquer um pode beber. Qualquer pessoa pode exaltar o feminino. Ótimo isso. Ela é inspirada em mulheres. Então, a gente pegou as características principais das mulheres, o poder, a força, A transformação e levou isso para as bebidas que a gente cria. Vamos mostrar pro povo como é que vamos. é essa máquina. Agora a gente vai fazer um efeito mágico, assim, ó. Eu vou bater aqui o dedo e aí, quando voltar, a gente tá com os drinks prontos pra vocês. Olha só. Tadá! Agora sim, estamos aqui com a Lilac e com a Cosmic. Olha a cor disso aqui. Tchim, Saúde, tchim, garota. meninas. Saúde. Prosperidade, riqueza, poder. Maravilha, eu fiquei muito apaixonada. E o cheiro disso também, né? Esse perfume. Mas continua me contando Até aí isso, sobre até elas. o perfume a gente fez baseado na mulher. A gente pensou quais as características que mais chamam a atenção pra gente mesmo, assim. Qual é uma mulher forte, uma mulher cheirosa, é uma mulher pronta para tudo, versátil. A Lilac, ela vai com diversos outros tipos de bebida. Ela é uma base para drinks. Sim. Então, tu pode tomar ela com espumante, tu pode tomar ela com tônica, com água, com gás. A mudança da cor da Lilac, essa azul, ela vira roxa, dependendo do que tu mistura, mais arrosado, mais roxado, meio lilás. Então, ela se transforma dependendo do que tu mistura, que muda o pH. Respondendo a sua pergunta sobre o feminismo, eu acho que assim, o feminismo é um movimento social, né? Um movimento político. Nós somos mulheres feministas, nós pessoas físicas, eu sou feminista, a Deise eu também sei que é. Mas a Lilac é uma marca feita por mulheres feministas. Eu não gosto de dizer que uma marca que ela é feminista. Ela é uma marca feita por mulheres feministas, inspirada no feminino. Entendi. Ela tem, acredito que ela tem traços do feminismo, porque não tem como fugir, né? Como a gente tá furando essa bolha, essa é a intenção. Então Se ela fosse ela é uma mulher, né? Quando vocês falam dela, exato, né? a gente fala A persona Lilac, ela com certeza é uma mulher feminista. E a gente traz dentro das nossas caixas, dos nossos kits, a gente traz bottoms, traz adesivos e todos eles têm mensagens pensadas também com o feminismo. Empoderadas. Né? Empoderadas, digamos assim. Né? A gente trouxe a Lilac, que é a Lilac tradicional, essa azul, ela é natural, essa coloração dela ela é toda natural, ela não tem nenhum tipo de conservante. E essa coloração, essa alteração de cor, ela é feita pela clitória, que tem tudo a ver com a mulher. Né? O nome a flor de clitória. E ela tem o nome é esse flor de clitória porque ele parece de fato um clitóris. Olha que na legal. natureza. Então essa infusão que nós fazemos na bebida é com essa flor que ela tem esse poder, esse potencial de mudar de cor dependendo desse pH, como a Ivana explicou. Então toda a marca, tudo que a gente pensou, ela tá ligada muito com o mundo feminino, né? Com as nossas... ela está muito ligada também no que a gente gostaria de ver e aquilo que a Ivana falou no início, aquilo que nos orgulha. A gente tem orgulho de beber Lilac, a gente tem orgulho de dizer, quando a gente faz uma janta, quando a gente faz um encontro entre amigas, nós vamos beber a Lilac, a gente mostra a transformação, ela acaba sendo um evento, ela acaba a gente acaba tendo uma interação com a bebida. Então, é uma experiência, a gente está propondo uma experiência quando a gente traz ela, né? E a gente quer que as mulheres se unam, a gente quer que as mulheres se reúnam, que elas estejam juntas e que a Lilac seja testemunha sempre de todo esse encontro que acontece quando a gente se une. Assim como aconteceu com a gente, né? Foi o que eu estava falando no início, a gente se encontrou e a gente se uniu em torno da Lilac. Então, hoje nós temos um vínculo de amizade muito grande, além de uma sociedade, temos um vínculo de amizade muito grande. E a gente gostaria que isso fosse reproduzido, multiplicado, porque a gente se uniu, a gente estava disposta a se conhecer, disposta a ouvir outras mulheres. A gente se uniu e criou uma coisa incrível. E vai criar outras tantas coisas incríveis, com certeza, né? A gente está trazendo sempre um novo produto, um novo kit, enfim. Então, é isso que a gente está propondo, né? Essa é a ideia. E o que inspira vocês? Eu gostaria de saber, assim,
um acervo pessoal aqui de ideias, fatos, mulheres que estão aí também estimulando esses pensamentos feministas em business de sucesso. Eu queria saber muito o que inspira vocês. E eu gosto de fazer uma rodada, assim, de tipo, tive uma ideia, eu falo. Aí depois a Ivana fala, depois a Daisy fala, pra gente fazer um fechamento de jogar ideias e referências, assim. Inclusive, começando, quando eu tava escrevendo o roteiro, né, porque eu disse assim, ok, quero conversar com as gurias, quero elas na minha mesa, mas eu tenho que puxar um assunto aqui com elas, para além também do produto, o que une, né, o que é que me gerou essa conexão, né? O feminismo é essa ideia de furar a bolha desses lugares que não nos são permitidos, né? E aí eu gosto de me inspirar, às vezes, por formas não tão tradicionais. Às vezes, para eu escrever, eu gosto de escutar uma música. E aí eu estava escutando o álbum novo da Beyoncé. E aí eu escutei uma música que é Lilac, que é a Alien Superstar. Nossa, eu tava falando essa semana com a minha sócia, com a Ellen, eu falei, nossa, esse é o hino da Lilac, se a gente for... É sério? Tu também pensou juro, nisso? Se tiver uma campanha internacional, assim, é a música que eu sonho que seja da... Total, porque Tem muito a ver. é alienígena superstar, entendeu? Porque nós, mulheres que estamos furando essa bolha, nós somos como alienígenas, sabe? A gente é como outsiders desse mundo tão machista, masculinista, tão no domínio desse poder. E ela é cósmica. E ela é diferente, ela é estranha, estrangeira nesse sentido, né? E alienígena, assim. Então, quando eu tava escutando, botei essa música, Alien Superstar. Eu disse, gente, essa música tem tudo a ver. E aí eu peguei até um pedaço da letra, que é: eu sou insubstituível, eu sou a número 1, eu sou única. Nem gaste seu tempo tentando competir comigo, não faça isso. E eu lembrei de um post que eu vi, né, eu achei sensacional. Ninguém nesse mundo pode pensar como eu. E isso é no sentido de... O seu poder é que você é você e ninguém mais é você, né? Eu sou louca, vou contradizer. O que vocês fazem é contradizer. Ser feminista é contradizer. Deixá-lo viciado. As mentiras nos seus lábios, vou lambê-las. Única, né? Provocadora. Isso que você é, saindo do bar de salto agulha com cristais antigos, categoria fodona. Eu sou referência alienígena superstar, arrasando, arrasando. Sou sofisticada demais pra esse mundo. Sempre serei aquela garota. E eu lembrei demais de vocês, assim. Eu disse assim, gente, essa música tem tudo a ver. Eu disse, elas são alien superstar, assim. Que bacana. Então, a própria Beyoncé, né? A gente não precisa nem falar, né? Como uma super referência, assim. Mas essa música em especial me veio, assim, tipo... Ok, nós somos todas alien superstar, assim. Somos e Lilac total nessa vibe. Lembrei muito de vocês. Eu quis compartilhar, inclusive, esses trechos aqui pra gente... Obrigada, a gente fica muito honrada. É bem isso que a gente quer, que todas as mulheres se sintam dessa maneira e que a Lilac possa transparecer isso através dos produtos, das campanhas, de tudo que a gente faz, do que a gente pensa. E sobre mulheres que nos inspiram, eu poderia citar diversas famosas, diversas pessoas, mas eu, particularmente, eu me inspiro nas mulheres da minha vida, nas mulheres que passam na nossa vida, que a minha avó foi muito inspiradora para mim, a minha mãe é uma mulher super forte, diversas amigas e pessoas, até nas minhas próprias sócias, eu acho que a gente se inspira entre nós. E eu gosto de procurar inspiração de pessoas que estejam participando, que estejam vivendo do nosso lado e que cada pessoa pode agregar de uma maneira, como a gente falou, cada pessoa é única. E cada mulher nos inspira de uma maneira diferente. Inspiração e aplausos, né? Porque às vezes a gente sabe aplaudir muito as grandes mulheres de sucesso, né? Que a gente vê, mas nós somos também, né? Então, quando a gente... Uma evidencia a outra, uma bota a luz pra outra, assim, eu acho que também, de novo, é um ato feminista, né? Exato. Sim, tá dentro daquilo que a gente falou, né? As nossas consumidoras, as pessoas que compram a Lilac, que recompram a Lilac, são fomentadoras da marca, né? Elas compram essa ideia, elas compram a ideia do que a gente está trazendo. E a gente se orgulha disso. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar comunidade. A gente não quer vender só um produto que as pessoas vão lá e não vivenciem essa experiência. A gente quer que as pessoas se liguem ao que a gente está construindo, né? Então, acho que a gente quer que a Lilac seja inspiradora e que ela esteja em todos os momentos quando as mulheres se unirem, que a gente fala muito sobre isso. A Ivana já falou essa frase, e essa frase é muito presente. A gente acredita que coisas incríveis acontecem quando mulheres se unem. Então, Que maravilha. Que é o que a gente se propõe a fazer.
E a gente quer que a Lilac esteja presente nesses momentos, quando essas coisas incríveis acontecerem. Para comemorar, para inspirar, para dar o ponto de partida, enfim. Se vocês pudessem escolher 3 mulheres para dar de presente uma Lilac, quem vocês escolheriam, assim? Quem vocês acham que, nossa, tem tudo a ver? Olha, eu falaria a Anitta, porque senão a Ellen. A Ellen precisa estar presente, a Anitta, Então, com a gente certeza. mandaria pra Anitta, com certeza. Pra Beyoncé também. Pra Beyoncé. Já que é pra sonhar, né? A gente sonha Pra alto. Anitta, pra A gente Beyoncé. falou bastante na Luísa Sonza e acho que tem muito a ver, porque a Luísa Sonza, ela encarou coisas que muitas mulheres não conseguiriam. Ela foi muito forte. É gaúcha. É gaúcha. É guria. Então, acho que a gente falou nela, acho que seria uma pessoa que eu falaria também. Top. Eu gosto muito de buscar essas inspirações, até vou compartilhar, deixar uma inspiração que conheci até mais recente, de uma atriz que está nas redes sociais fazendo um trabalho muito legal, que é a Cláudia Campolina. Não sei se vocês conhecem. Não. Ela tem um quadro no Instagram, no TikTok, chamado O Mundo Invertido. Ah, que legal. Então, ela faz o seguinte, ela pega todos esses dizeres, essas forças que os homens costumam usar bastante, do tipo, ela faz o contrário, tá? Ela bota assim, ó, por que um homem precisa se casar e ser pai para se sentir completo? Né? Na verdade, é o que dizem, porque uma mulher precisa se casar e ter filho para se sentir completo. Então, ela faz todas essas esses grandes estereótipos, né? Porque mulher chega ao clímax primeiro, porque homens são melhores para trabalhos domésticos, a vida da mulher hétera não é fácil. Então ela faz, nossa, ó, o boyzinho solteiro com filho, pego ou deixo passar, porque se é solteiro e tem filho é bem facinho. Então ela faz todas essas inversões assim desse mundo. Só assim pra gente notar o quão absurdo algumas coisas são, né? Exatamente, é só assim pelo contraste que a gente É tão consegue. naturalizado que a gente nem percebe, né? E pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, tem mais alguma inspiração, mais alguma frase, o que vocês querem dizer de palavras finais aí para as nossas ouvintes, quem está nos assistindo nesse episódio de hoje? Eu falei que é para elas acreditarem nas ideias delas, porque não vai faltar a gente não acreditando. Não vai faltar a gente falando que é uma brincadeira, não vai falar que é algo para passar o tempo, mas acreditem e deem tudo de vocês nessas ideias, porque elas dão certo. Quando feitas da maneira certa, quando as mulheres se apoiam, se unam com mulheres, colaborem com mulheres e que juntas a gente cresce muito mais. Sozinho a gente pode lucrar mais, enfim, diversas coisas que a gente pode fazer sozinho, sim, mas com mulheres a gente vai mais longe. Se unindo, a gente vai com certeza dividindo para multiplicar. Para conquistar, né? Dividir para conquistar, mas uma das coisas até que a Gabi falou aqui, eu acho que eu gostaria de trazer, eu pensei nisso ainda hoje. A gente segue famosas, a gente curte coisas de famosas, a gente compartilha coisas de mulheres famosas, que, claro, inspiram e é ótimo. Mas a gente tem tanta gente fazendo coisas incríveis perto da gente. Tantas amigas criando coisas, tirando ideias do papel. E é muito difícil. Empreender, tirar ideias do papel é uma coisa muito difícil. É uma coisa desgastante. Então, vamos apoiar essas ideias, vamos comprar das amiguinhas, sabe? Vamos comprar. Porque a gente, é incrível como sempre aparece gente pedindo a bebida. Ai, quero a bebida. Mas é o nosso negócio. Então, apoiem, né? Sim. Apoiem outras mulheres, incentivem, acho que é essa a palavra. A gente precisa disso, a gente precisa de criar essas comunidades, essas pequenas comunidades de incentivo, de participação, de aplauso, como tu mesma falou, né? Perfeito. E notem como coisas incríveis acontecem quando mulheres se encontram. Se unam com a vizinha, com as amigas, façam um grupo do WhatsApp, como foi que a gente se conheceu. Uma coisa muito simples, porque às vezes está cada uma vivendo no seu próprio mundo, na sua própria bolha. Com as suas próprias dores. Com as suas próprias Se dores. sentindo sozinha também, Exatamente. Né? Então, procurem se unir. Sim, não se envergonhem de compartilhar, de estar disposta a conhecer outras pessoas, que eu acho que é isso. A gente se encontrou porque estava todo mundo disposto a se conhecer, a se ouvir. Então, isso eu acho que é bem importante também. Vamos nos validar, né? Eu acho que essa foi uma palavra muito importante, assim, que a Daisy trouxe, né? A validação. Tu também trouxe, né, Ivana, quando tu comenta da síndrome do impostor, né? Vamos se aplaudir, vamos se validar,
vamos se comprar umas às outras, né? Vamos nos colocar para cima, vamos nos consumir, exatamente. Bom, meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente que agradece. Foi um papo muito rico. Esse nosso episódio, Smash the Patriarchy, esmagando o patriarcado. Como mulheres estão estimulando pensamentos feministas em business de sucesso. Gente, quero que vocês assistam muito aos outros episódios também que estão aqui nesse nosso novo canal do YouTube e também aí no Spotify. Se você prefere assistir e ver e escutar no Spotify, então você siga aqui. Siga, se inscreva e curta. E eu te vejo nos próximos episódios de Senso Hipcast aqui na Cubo Play. Um grande beijo.